Olá, seja bem-vindo ao Coimbra Lab, que é o nosso laboratório de ideias, um lugar onde a gente vai falar sobre diversos assuntos, né? Não somente associados ao nosso universo de audiovisual, mas falar sobre empreendedorismo, sobre carreira, sobre visão de mundo, sobre lifestyle. E a gente quer trazer ideias relevantes para o seu conhecimento que agregue na sua vida, não é não? É isso aí, gente. Dessa vez eu quero começar falando primeiro dos patrocinadores. A gente deixou todos para o final, né, nos últimos episódios, mas a gente quer agradecer demais a toda a galera que apoia o nosso projeto, né? Começando pelo Edu, que é o nosso alfaiate, que cuida das nossas roupas, que mudou a nossa forma de... A gente já se preocupava muito com a forma como as pessoas viam a nossa vestimenta, só que o Edu veio com um nível um pouquinho mais acima. Então, Edu Brusman, muito obrigado. Temos a Nordweg também, né? Nordweg, que é uma grande produtora de produtos de couro, então desde malas de viagem, mochilas, tudo que você precisa no seu dia a dia, eles têm os melhores produtos e o melhor que é garantia vitalícia. Então, qualquer produto você consegue trocar se tiver algum tipo de problema e a gente recomenda demais. E se você é filmmaker e entrega os seus vídeos tanto para clientes corporativos quanto também para casais, de uma maneira genérica, link do Drive, link do WeTransfer, você precisa conhecer SendPlay. É a nossa nova plataforma que está patrocinando aqui a Coimbra para a gente poder realizar uma entrega com uma experiência muito mais profunda. É como se fosse um Netflix do seu casal. Imagina você mandar o link para o seu casal onde ele acessa uma página completamente personalizada com as fotos dele, com os vídeos onde ele pode clicar, assistir, fazer o download. Enfim, é uma experiência completamente personalizada e muito mais profunda do que entregar somente um link do Drive. Então, se você tem interesse de saber, procura no Instagram, SendPlay, que você vai ficar muito surpreso, assim como a gente ficou também quando conheceu a plataforma. Com certeza. E no episódio de hoje nós temos um convidado que, cara, é mais do que especial. Foi um cara que a gente começou a atender virou como nosso cliente e hoje virou nosso consultor, nosso mentor, nosso amigo, nosso sócio. E eu acho que é um cara que ele tem muito a agregar em várias áreas, né? Não somente na área que ele atua, mas como na área humana, na área de inteligência emocional, na área de relacionamento, na área de empreendedorismo. A gente trouxe ele aqui para trocar essa ideia, que é o grande André Mariga. Rapaz, mas eu vou fazer um elogio pro patrocinador, hein? Deu até vontade de consumir os produtos e tudo mais. A Nordweg é sua cara. Sua cara, Nordweg. Achei da hora isso Edu aí. Brusman também. Edu Brusman, cara, a gente precisa levar o Andrezão, cara. Cara, achei incrível. Apresentação top, viu? Cara, obrigado por estar aqui com a gente, por ter topado bater esse papo. A gente sabe que o seu tempo é escasso, a gente A sabe. gente sempre dá um jeito, né? Dá um jeitinho. Tem que dar um jeitinho. Tá doido que não. E é um cara que a gente admira muito, tem um carinho, uma admiração enorme. E eu acho que faz muito sentido trazer você para conversar com a gente aqui. E acho que vai ter muito para agregar para a galera que tá em casa. E eu queria começar, cara. A gente sabe muito da sua história, mas eu acho que uma das maiores viradas que você teve foi de chegar, talvez, num fundo do poço, né? De muita dívida, muito problema, até querer se jogar do 14º andar. E hoje você construiu uma vida que vai totalmente na contramão disso, né? Uma vida próspera, uma vida com várias empresas, com um casamento bem sucedido. Então, assim, pro cara que tá em casa, às vezes o cara fica pensando como que eu consigo sair de uma situação onde eu não vejo saída, onde está tudo perdido, e conseguir reconstruir a minha vida. Como que você fez isso na sua jornada? Cara, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, né? Foi realmente muito, muito bacana ver vocês construindo todo esse movimento. Eu tenho certeza que vai ajudar gente pra caramba, sem dúvida nenhuma. Eu tenho muito orgulho de vocês, eu quero que vocês saibam disso, né? Publicamente, assim, a gente às vezes conversa, né, nos bastidores e tal, mas publicamente eu gostaria muito de dizer isso pra vocês, porque realmente é um movimento que vocês tomaram no coração, que vocês assumiram os riscos, que vocês deram os próximos passos. A gente tava brincando, né? Pô, até começaram a contratar gente aqui. Foi o Rafa tá aí só por causa de você. Enfim, mas continuou por mérito dele, com certeza, né? Porque, com poxa, certeza. esse bichão aí tá incrível, tá voando. Tô vendo ele quase toda semana, enfim. Mas, enfim, cara, eu digo pra você que não foi fácil, né? E, ao mesmo tempo, até hoje existem dias na nossa vida, por melhor que ela seja, que são ruins. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é desmistificar um pouco a ideia de sucesso. Porque quanto mais você caminha, quanto mais alto você chega, não é que você não, assim, vai lidar com as mesmas dificuldades.
mas você vai ter outros problemas. Sim. Outros momentos difíceis, outras estruturas para cuidar, outras responsabilidades, né? Então, acho que o primeiro ponto é a gente desmistificar, às vezes, para quem está assistindo, a ideia do que é o sucesso. Porque o sucesso, ele tem muito mais a ver com o caminho e com a maneira como a gente vai se construindo do que com um destino final que te deixa alegre. Sim. Né? Obviamente, destinos incríveis fazem momentos que são inesquecíveis, né? Até pra vocês usarem de logo essa aí, por favor. Gostei, hein? Gostei, rapaz. Enfim. Mas acho que esse é o primeiro ponto. Agora, voltando à pergunta mesmo, né? Como que eu fiz isso? Eu costumo dividir isso em 3 atos, quando eu vou explicar. Então, a primeira coisa, quando a gente está muito ferrado, é a gente acreditar em algo. Porque talvez mais difícil do que viver algo difícil é você perder a esperança de que as coisas podem melhorar. E esse perder a esperança, ele acaba te colocando numa situação muito mais complexa a nível de enxergar algo do que você estaria se você... Exatamente. Do que se você estivesse de forma objetiva olhando só para a situação. Então a pergunta é, no que você acredita? Você precisa acreditar em alguma coisa. Né? Ah, que coisa é essa? Na minha época, poxa, eu fui batizado na Igreja Católica, eu sou cristão, mas foi uma época da minha vida em que eu era uma pessoa totalmente perdida. Eu não vou dizer para você, poxa, eu era um ateu, porque o próprio conceito de ateu é um pouco complexo, né? As pessoas acabam desvirtuando um pouco, etc. Mas eu era uma pessoa agnóstica, talvez, ou uma pessoa um pouco complicada nesse tipo de relacionamento. Então não tem nem como te dizer assim, putz, eu acreditava em Deus. Uhum. Não, mas eu acreditava que ainda existia algo melhor. Que a vida ela não precisava ser daquele jeito. Né? Então, essa crença fazia com que um movimento duplo existisse dentro de mim. Por um lado, eu queria que a vida fosse melhor, eu acreditava que poderia ser. Por outro lado, eu tinha uma inveja do cacete de todo mundo. Porque parecia que a vida de todo mundo era perfeita. Hoje em dia falam do Instagram, né? Na época, sei lá, acho que estava começando o Instagram. Mas as pessoas olham hoje no Instagram, mas o Instagram, as pessoas invejam. Não, a inveja é muito anterior ao Instagram. Então, às vezes, você viu uma pessoa na rua que parecia feliz, você já tá, porra, por que eu tô triste? Esse filho da mãe tá feliz, né? Ou o carro. Aquela velha história, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? É sempre mais verde. Então, esse movimento duplo, ele foi um pouco complexo, né? Mas, enfim, é papo para outra hora. Mas o primeiro ato seria, o que você acredita? Eu decidi acreditar que a vida ela poderia ser diferente, por mais dificuldades que ela apresentasse. E eu me apeguei a uma coisa, que foi o trabalho. Então, na época, poxa, eu era recém-formado, eu tinha pouquíssima experiência profissional, etc. Mas eu tinha, felizmente, experimentado um movimento interior de ter ajudado os outros de verdade. E de ver o que uma mão que apoia, uma mão que é estendida, ela faz na vida de alguém. Então, esse foi um ponto que eu falei, poxa, peraí, a minha profissão, ela me permite ajudar pessoas. Então, porra, como pode ser o futuro? O futuro pode ser melhor. Como que eu torno esse futuro melhor? Trabalhando mais para ajudar mais gente. Sim, legal. Então, foi algo que eu me apeguei. E, naturalmente, quando eu pensava nisso, eu também pensava que eu poderia viver uma vida financeira melhor. Poxa, se eu ajudar pessoas, posso ganhar mais dinheiro. Sim. Se eu ganhar mais dinheiro, talvez eu possa experimentar coisas diferentes. Se eu experimentar coisas diferentes, talvez eu possa enxergar a vida de uma forma diferente. Legal. Então, esse foi o caminho. Então, esse foi o primeiro ato. Poxa, o que eu vou fazer então? Eu vou trabalhar. E eu saí igual um maluco, dando um jeito. Cara, eu fiquei fazendo estágio num grupo de terapia toda noite. Eu não ganhava um centavo. E tudo certo, não era essa a intenção. Uhum. Mas pelo simples fato de poder estar com pessoas e falar, cara, tomara que alguém no final desse estágio aqui me pergunte alguma coisa só para me ajudar. Uhum. Então, isso foi uma coisa que me acompanhou e até hoje me acompanha. Eu não tenho muito essa ideia de, nossa, sei lá, cresci na vida, vou parar de ajudar. Acho que é o contrário. Quanto mais você vai crescendo, mais desejo genuíno você vai sentindo. Por quê? Porque o interesse modal daquilo, ele vai sumindo. Que seria o que? O dinheiro? Pô, já tem dinheiro. Eu já sei como é. O seu interesse começa em resolver a sua vida. Depois que você resolve a sua vida... Você começa a querer ajudar os outros a resolver a vida deles. Legal. Né? Óbvio que existem
pessoas que vivem uma dinâmica oposta. Sim. Quanto mais elas têm para elas, mais elas querem para elas. E beleza, Sim. Uhum. né? Faz parte. Cada um sabe o que é melhor para si, embora nem sempre seja o melhor, de fato, né? Uhum. Então esse é o primeiro ato. No que você acredita. O segundo ato foi como que você estrutura suas rotinas para que aquela crença seja validada. Então, na época eu lembro que eu comecei a fazer CrossFit. E assim, hoje a galera dá uma zoada. No jiu-jitsu a gente zoa o CrossFit, né? Na musculação a gente zoa o CrossFit. Mas foi o CrossFit que mudou a minha vida. Né? Assim, até hoje eu zoo mesmo junto com a galera. Mas foi o que mudou a minha vida. Por quê? Porque eu pensei assim, ok, eu quero trabalhar, mas para trabalhar eu preciso estar bem. E o que eu posso fazer para estar bem? Eu preciso me exercitar. Porque na época eu comecei a estudar um pouquinho essas coisas, comecei a ver essa associação entre corpo, entre mente, entre espírito, né? Que foi o último passo. Mas enfim, eu percebi, poxa, preciso fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? Cara, imagina, eu não fazia musculação. Eu levei 6 anos para começar a gostar de musculação. Eu fiz 6 anos sem gostar. Só que na época nem isso, tipo assim, não era uma possibilidade real para minha cabeça. Então eu falei, vou fazer alguma coisa diferente. E na época tava na moda o CrossFit. Mas vou fazer CrossFit. Comecei a fazer. E eu comecei a gostar. E aí, na época eu comecei a fazer, era 6 da tarde. Aí eu falei, não, pera, esse horário não é bom pra mim. Deixa eu adiantar. Aí eu comecei a fazer 7 da manhã. Aí eu falei, opa, Curtiu mais. tá melhorando, porque daí eu tinha performance durante o dia. Aí eu falei, eu vou aumentar, vou diminuir um pouquinho aqui. Daí, na época, tinha uma turma lá, que era uma turma, se eu não me engano, era 7h30 e uma turma 6h30. Eu falei, vou começar às 6h30. Aí eu comecei a treinar às 6h30. Foi minha primeira experiência de treino, 6h30. Só que aí chegava, tipo, o final do dia, eu tava cansado. E eu ainda precisava trabalhar, porque eu ainda precisava de dinheiro para me recuperar da situação que eu tava. Vou fazer outro treino. Aí eu ia pro CrossFit 2 vezes por dia. Ia no começo do dia, aí ia no final do dia. Às vezes o treino baixava, você ia lá e dava um pump. Exatamente. E às vezes não dava para ter a mesma intensidade de treino, né? Poxa, eu tava a começar a me conhecer. Eu comecei a entender, ok, tem uma rotina de treino. Como que eu performo melhor aqui? Aí eu comecei a comer certo. Eu falei, poxa, alimento faz diferença. Então deixa eu me alimentar. Aí depois disso eu comecei a pensar, putz, espera aí. Ainda tem coisa que não tá bom pra minha performance do dia. Veja, eu não treinava porque eu queria treinar, eu treinava porque eu queria ganhar dinheiro durante a minha performance ajudando pessoas. Aí eu falei, pô, o que tá faltando? Ali eu comecei a perceber que faltava suplemento, que faltavam algumas vitaminas, esse tipo de coisa. Aí eu fui buscar ajuda. Então, no final, a minha rotina ela passou a ser um trabalho bem regulado pelas ações extras que eu fazia para cuidar da minha saúde. Ali eu comecei a entender, ok, tem uma rotina, essa rotina está ajustada, etc. Como que eu melhoro isso? Aí eu comecei a me fazer essas perguntas. Aí veio, por exemplo, entender um pouquinho mais sobre respiração, que foi uma coisa que eu não entendi. Aí eu comecei a nadar. 2 vezes, por exemplo, comecei a ir para natação. Aí eu comecei a me configurar. Até que em algum momento a minha vida ela estava estável. E eu estava vazio ainda. Eu pensei, ok, agora eu ganho um pouco de dinheiro, eu já tenho uma vida estruturada, mas eu me sinto vazio. O que eu fiz? O que você acha que eu fiz? Buscar a espiritualidade. Não, eu fui fazer merda, né? Cara, beleza, tá tudo bem. Meninão ainda. Vai fazer merda. Onde que eu vou me ajeitar aqui? Aí comecei a fazer tudo errado de novo, né? Tipo, aí comecei a sair com um monte de menina. Aí eu era novinho, né? Comecei a fazer cagada, comecei a festar muito. Aí eu comecei a me ferrar de novo. Aí eu pensei, putz, isso aqui não é o caminho. Tem alguma coisa errada. Aí antes de buscar Deus, o que eu fui fazer? Terapia. Porque olha que loucura. Eu já era formado, já ajudava as pessoas, mas eu era preconceituoso comigo. Eu não buscava ajuda. Achava que não precisava de ajuda. Achava que eu não precisava de ajuda. Mas, ô Andrezão, cara, a galera que faz a terapia, ela é instruída a sempre ter uma terapia. Com certeza. E você ia contra isso. Eu ia contra isso. Eu falava, não precisa. Que loucura. Sim, né? Mas consciente, não? Consciente. Eu achava que eu não precisava de ajuda, cara. Caraca. Que uma rotina bem ajeitada ia dar jeito nas que coisas. o próprio órgão da sua profissão fala assim, não, todo mundo que faz a terapia, que faz estuda isso, precisa ser acompanhado. Eu era do contra.
Caraca. Isso Legal. é Você achou que era uma avanço. boa ideia? Aí eu achei que era, né? Depois eu fui entender que era uma péssima ideia, né? Cara, hoje eu faço terapia toda semana. Você me diz assim, pô, você vai pra terapia? Eu vou e eu digo que todo mundo vá. É porque é importante. Mas na época não era isso. Então, poxa, beleza, tô vazio. O que eu vou fazer? Vou fazer merda, pô. Aí eu comecei a fazer um monte de coisa errada, né? Principalmente no sentido de relacionamentos. Aí eu falei, poxa, não é isso que me preenche. Aí eu fui pra terapia. Aí eu fui entendendo que, na verdade, eu tinha um monte de trauma que eu não tinha resolvido. Um monte de dor, um monte de coisa do passado, um monte, nossa senhora. E ali sim, eu comecei a entender. Falei, poxa, peraí, deixa eu ajeitar o meu mundo interior. Aí fui olhar pra relação com o pai, com relação pra mãe, antigo relacionamento, criação, infância, né? E eu fui começando a entender que muito das crises que eu tinha, que me levaram a praticamente não, né? A literalmente subir no parapente de um prédio para acabar com a minha vida, eram reflexos de padrões que eu fui construindo ao longo da minha vida inteira. E eu fui trabalhando isso, eu fui entendendo isso. E a partir do momento em que eu estabilizei isso, eu falei, ok, agora eu tô bem. Foi mais ou menos nessa época que eu tava bem, já tava, né, ajustado emocionalmente, que eu conheci minha esposa. E aí a gente, poxa, ela morava em Barcelona, morava longe pra caramba, tinha vindo passar férias no Brasil, né, na cidade de origem dela, que no caso era a minha, que era Cascavel, no Paraná. E aí a gente começou a sair. E aí teve um dia, no segundo encontro, vai lá, emocionado pra caramba. Só um pouquinho. Eu falei assim, eu vou casar com você. Eu vou casar com você. E daí ela meio que não me levou a sério, né? Eu falei, vou casar com você. E aí, na época, enfim, ela ainda tinha um tempo de férias e tal. E a gente começou a aprofundar o relacionamento até que um dia, depois de um tempo, ela olhou pra mim e falou, é sério? Daí eu falei, é sério? Cu na mão, né? Porque, será que eu sei fazer isso? Aí, beleza. Aí a gente começou a namorar. Aí a gente começou a gente morou junto, sem hipocrisia nenhuma. Não é algo que eu indico. Eu acho que isso é um pouco complicado, né? Quando as pessoas antecipam um passo. Mas foi o meu caso, deu certo. Então também... e aí a gente casou. E foi justamente depois do casamento civil que eu comecei a estudar mesmo a parte religiosa, que é onde eu considero que foi meu terceiro ato. Então, segundo ato, estruturei minhas rotinas, busquei terapia, fui me cuidar, fui me entender melhor. Aí veio o terceiro ato. Falei, ok, minha vida está estável, as coisas estão andando, né? Obviamente, todo mundo tem dias difíceis e tal. E nesse momento eu falei, tá me faltando algo que ninguém vai preencher. Que não são as minhas rotinas que vão estabelecer, que não são as metas que eu bato que vão dar conta. O que é que tá me faltando? Deus. E eu percebi, olha que loucura, eu percebi que eu tinha brigado com Deus. Brigado com Deus. E eu comecei a estudar. E eu comecei a entender algo que, às vezes, eu acho que as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender. A fé, ela é fruto da razão. Então, às vezes, a gente se apega demais à parte mais sentimental do negócio, sabe? Tipo assim, putz, estou sentindo Deus, estou isso, estou aquilo. Tudo bem, tá tudo certo. Mas não é a estrutura que realmente permanece. O que permanece é a forma como você realmente consegue sistematizar esse conhecimento. É que muitas vezes é negligenciada, ou deixada de lado, ou não compreendida, ou não, enfim. E ali eu comecei a estudar. E eu encontrei Deus quando eu comecei a entender sobre a construção de virtudes, que são qualidades morais. Então, na época, eu entendi que existiam 3 níveis de virtudes, né? E as 2 primeiras a gente fala que são virtudes cardeais e teologais. A terceira é onde vai entrar uma outra estrutura que tem a magnanimidade, né? Aí já é um outro processo. Mas eu entendi que a primeira estrutura, ela dependia do meu esforço. Então, eu posso desenvolver virtudes cardeais pelos meus esforços. Pelas rotinas que eu tenho, pelas ações que eu tomo, pelos pensamentos, enfim, né? Pelos meus esforços. Ali eu desenvolvo prudência, justiça, temperança e fortaleza. Só que mais do que isso, é graça. Pensa, Joões, né? Cara, a gente tem um limite de bondade no nosso coração. Sim.
Você consegue ser bondoso na proporção que você sabe ser bom. E eu consigo ser na bondade, na quantidade que eu sei. E não dá muito para mudar sozinho isso. Tipo assim, como que eu me torno, a palavra vai ficar até estranha, mais bom? Né? Como eu me torno melhor? No coração mesmo. Cara, eu posso praticar 100 atos de bondade. Isso não necessariamente torna meu coração puro. Porque tem cheio de gente ruim fazendo coisa boa, entende? E propagando uma estrutura em cima disso. Não dá. Então, eu tenho limite de bondade. Agora, por que em alguns momentos eu consigo ser mais bondoso? Por que em alguns momentos eu consigo ser mais caridoso? Puta, isso não é meu. De onde é que vem essa graça? Então, quanto mais eu... É parecido um pouquinho com aquele princípio de assim, ó, eu não sou uma pessoa disciplinada. Se eu quero me tornar alguém mais disciplinado, eu preciso caminhar com pessoas que são pessoas disciplinadas para eu aprender com elas, eu participar desse ambiente e eu me tornar, à medida que eu ando com elas, mais disciplinado. Seria mais ou menos isso. Só que no âmbito espiritual. Exatamente. Eu não tenho capacidade de ser bom, mas quando eu caminho com Deus, eu aprendo a ser bom como Deus é. E como você caminha com Deus? Através da oração, através... Das virtudes, exatamente. A oração também é uma manifestação. E entendeu? você falando isso sobre a parte sentimental, que é legal, faz parte também, né? Me faz lembrar um pastor da... Hoje eu também frequento uma igreja, eu tenho a minha religião, né? Frequento a Poema aqui em São José. E a gente tinha o pastor Vande lá, o João conhece o pastor Vande, e ele falava uma coisa muito legal no final dos cultos, assim, quando ele fazia a oração final, ele falava, gente, e agora vamos começar o nosso melhor culto de segunda-feira. Porque é muito fácil você ter todas essas virtudes num ambiente onde é preparado para isso. Exatamente. As pessoas, elas estão lá indo para orar, para buscar Jesus, para ter esse momento de comunhão, em comunidade ali. Ali, Andrezão, eu não vou brigar com ninguém na igreja, pô. Eu não vou ser escroto com ninguém na igreja. Não, tem os caras que conseguem. Tem os caras que ainda. Mas, pô, você vai lá com uma mentalidade de, cara, tranquilo, vou lá, mano. Agora, na segunda-feira, no dia a dia, as virtudes que você falou ali, onde a gente só consegue no relacionamento diário e, o nome da palavra, ordinário. No relacionamento diário e ordinário com Jesus. Sim. São coisas que a gente só... Cotidiano. Exatamente. E nas coisas simples, não nas coisas espirituais, nas coisas nas experiências onde eu sentei no meu quarto e chorei e tal. Exatamente. Não é isso. Cara. É você se tornando uma pessoa melhor no dia a dia. É o dia a dia. Sim. Entende? Então o terceiro ato é esse. Eu lembro de ter visto eu vi uma aula que você deu que me marcou muito, que foi a aula exatamente sobre as virtudes. Como que eu construo virtudes? À medida que eu falo não para as minhas próprias vontades e paixões. Então existem os pecados. Quando eu falo não para esses pecados, eu construo as virtudes dentro de mim. E fala pra gente, André, um pouco de como é importante se tornar alguém virtuoso. Como as virtudes te diferenciam ou te colocam mais perto do seu propósito ou elevam a sua vida como um todo. Cara, isso é muito importante, né? Então, para fechar, acho que até vai fazer sentido com isso. Então, estou eu lá desenvolvendo minhas virtudes ordinárias, né, que são as cardeais, pelo esforço bruto, né, pelas minhas rotinas que vão lapidando minha essência, e a partir disso é como se as bênçãos fossem chegando, né, porque essas virtudes teologais, que a gente chama, elas são sempre concessões da graça de Deus. Então, é Ele que coloca mais bondade no meu coração à medida em que eu me esforço, entre aspas, para regar a minha plantação. Então, eu rego a minha plantação lá com as minhas virtudes cardeais sendo bem tratadas. Em algum momento o fruto vai vir. O que é o momento? É quando cresce dentro do meu coração essas graças. Por que é importante ser virtuoso? Cara, porque em essência, quando a gente vai estudar um pouco mais profundamente fé, religião, e até mesmo a própria essência do ser humano, a gente entende que a virtude é o que faz com que você tome decisões que constroem coisas duradouras e que permanecem no sentido espiritual mesmo. O que você acha que acontece com a nossa memória quando a gente morre? A gente morre, ela dorme, ela fica estagnada, não sei, inacessível. Cara, isso é uma coisa incrível de falar, porque fala muito sobre virtudes. Existem dois tipos de memória. Existem memórias carnais e existem memórias espirituais. Então, o que são memórias carnais? São aquelas que se apagam com a carne. Então, por exemplo, nós temos desejos que são comuns.
Uhum. Então, por exemplo, você tem vontade de comer um churrasco. Irmão, você pode comer um churrasco hoje, daqui uma semana você vai estar com vontade de novo. Porque aquela memória, ela vai passando. Então, esses prazeres ordinários, toda hora a gente tem que ficar trazendo eles de volta. Porque eles se apagam. Eles são muito efêmeros. Logo, isso é uma memória carnal, porque ela precisa do constante estímulo para permanecer vivo. Sim. Ô, João, você lembra o dia que você casou? Nossa, na palma da minha mão. Quantas vezes você casou? Uma vez só. Uma vez. Quantas horas aquilo durou? Nossa, sei lá, 12. Mas é eterna para você. Pra mim é eterno. Entende? Existe uma frase do São Tomás de Aquino que ele fala assim: o que é o amor? É o desejo de eternidade para a alma de quem eu amo. Então eu quero que aquela pessoa ela não acabe. Mas como que eu construo isso? E por que um casamento, por exemplo, importa nesse sentido? O casamento importa porque ele obriga o outro a se tornar toda hora melhor. Senão a relação não se sustenta. Não tem o que fazer. Né? Então, por que eu estou falando isso? Porque essas memórias que vêm de coisas que foram muito importantes para a gente, elas são fruto do empilhamento de virtudes. O dia que você tiver filho, você não tem filho ainda. Não, ainda não. O dia que você tiver filho, vai ser igual. Você vai lembrar daquilo. Para sempre. Porque a memória, ela é o fruto de um processo de desenvolvimento de virtude. Isso é uma memória. Essas memórias formam a sua personalidade. Ou seja, você adquire uma virtude. Uhum. Você construiu algo. Esse acontecimento te grava. Essa virtude aqui que gerou esse acontecimento, ela não se apaga. Porque ela se torna uma parte de quem você é. Logo, as lembranças que vêm através de memórias eternas não se apagam. Você pode ser o que você é para sempre. Depois daqui. E isso talvez seja o maior motivo da gente construir virtudes. Cara, eu quero continuar sendo em algum lugar o que eu sou aqui. Eu não quero acabar para sempre. Agora, como é essa transmissão estrutural de memória no céu, eu não faço ideia. Não tem como saber. Mas conceitualmente tem coisa que vai além da carne. Né? E à medida que a gente vai estudando isso, entendendo melhor isso vai ficando cada vez mais forte. Então, puta, por que eu preciso ser virtuoso? Para durar. Para que as coisas não acabem. Né? E na matéria também. Poxa, se eu for uma pessoa cada vez melhor, putz, não é que eu não vou ter dias ruins. Não é que às vezes um negócio não vai dar certo. Vai dar certo sempre. Mas, cara, eu sou uma pessoa melhor. Então, a capacidade que a gente tem de se recuperar de quedas é muito mais rápida. Uhum. Então, sei lá, se tudo desse errado hoje na minha vida, cara, naquela época eu levei 5 anos para me estabilizar, para ficar mal ou menos bem. Eu faria isso em meses. Não seria fácil, Com certeza. mas seria muito mais rápido. Porque você construiu essas virtudes. Exato. A gente constrói, é um caminho pro resto da vida, né? Sim. Mas a gente vai ficando melhor naquelas virtudes que a gente vai desenvolvendo, né? Então, essa aqui é a lógica da virtude. O que ela te torna? Eterno. Caramba. Entende? Então, é assim que eu vejo isso. Que Caraca, loucura. que profundo, hein? Muito profundo, cara. Que da hora. E, cara, e assim, isso tem uma correlação com o certo sucesso, né? Primeiro, o que é sucesso, né? Mas se tornar esse homem virtuoso, se tornar esse homem que constrói coisas duradouras, isso se aplica muito aos negócios. Então, hoje você é um cara que você tem diversas empresas, é um cara que muitas vezes, por exemplo, a gente é filmmaker, a gente sabe o quanto o nicho de filmmakers, o quanto essa área, tem pessoas que não enxergam um futuro tão próspero, tem pessoas que não estudam o suficiente, tem pessoas que têm uma dificuldade de enxergar uma boa vida trabalhando desse jeito. Eles fazem por quê? Porque eles gostam. Assim é o barbeiro, assim é o terapeuta, no seu caso. certeza. Então, tem muito essa dificuldade de falar assim, como que eu, sendo um filmmaker, ou como que eu, sendo um terapeuta, eu consigo construir um negócio relevante, ou eu consigo construir várias empresas? Como que você deixou de ser esse cara que era apenas um terapeuta, que nem fazia terapia,
Pra se transformar num cara hoje que tem vários negócios, num cara hoje que tem muitos colaboradores, porque, de fato, quando você constrói coisas duradouras, isso não impacta somente a sua vida. Cara, olha a cadeia aqui que gera, olha quantas pessoas você emprega, Exato. olha quantas pessoas você ajuda no Brasil, né? Quantas pessoas você dá ali a sua terapia e melhora a vida delas. Então, E, assim, é até legal a gente citar e deixar mais claro, o André, a gente falou mentor, não foi da boca para fora, ele realmente foi o nosso mentor, nós temos uma mentoria com ele, ele tem nos mentorado há alguns meses, e a gente pode dizer com tranquilidade que o período que a gente mais escalou a Coimbra foi junto o período, sim. com o André. Vou fazer um corte isso aí e postar lá na rede social. Não, de Mas fato, é verdade, não é de verdade. fato, Sim. não é mentira, né, no caso. não. O período que a gente mais cresceu foi com o seu empurrão, né? E a gente brincou do Rafa e tal, mas o Rafa foi uma das tarefas do André. Sim. Falou, essa semana vocês vão contratar alguém. E aí a gente chamou o Rafa e agora a gente tava muito mais Seguros. convictos e seguros para chamar o Yuri. Então, assim, a gente é muito grato por isso. E o que mais chama atenção nisso tudo é a mentalidade. Porque, assim, você pensa que o André ele quase se matou no 14º andar. Aí agora ele transformou o 14º andar num produto. Você entendeu? Então, cara, é bizarro isso. É de verdade, você pegar o fundo do poço e hoje tá com uma mentalidade completamente renovada e falar assim, beleza, isso aqui quase me matou, agora eu vou ganhar dinheiro com isso. Produto. Sim. Isso é absurdo. Ajudando a vida das outras pessoas. Ajudando a vida né? das pessoas, se mantendo no propósito. A hora que você começou a falar, eu tava pensando na resposta, né? Uhum. E a resposta que me veio foi assim, que no final acho que tudo tem a ver com a forma como você lida com as suas experiências. Sabe? A minha infância ela não foi uma infância fácil. E eu acho que tudo começou ali. Porque, veja, meus pais se separam quando eu tenho 3 anos. Meu pai foi viver a vida dele e foi difícil, porque ele... Pensa, por que ele se separou da minha mãe? Porque naquela época ele não conseguiu lidar com um casamento e com uma empresa em crise. E aí a escolha dele foi, peraí, deixa eu ajeitar a empresa. Foi uma escolha boa, não? Cara, foi escolha dele, não tem como dizer, foi uma escolha boa, não. Foi isso que deu pra fazer na época e tal. Mas isso desestruturou a minha família. Porque aí minha mãe precisou voltar, não é que ela voltou a trabalhar, mas ela precisou começar a ter responsabilidades financeiras dentro de casa. Porque se meu pai estava lá tentando ajeitar a empresa, não tinha dinheiro. Ela precisava dar um jeito. Sim. E a minha mãe precisou assumir as contas. Só que nesse intervalo, veja, meu pai está lá cuidando da empresa, minha mãe vai trabalhar. O que me sobra? Não me sobra. Sim. Então, a minha vida na infância, assim, em muitos momentos foi pulando de uma casa para outra. Tipo assim, hoje você vai ficar na sua avó. Hoje você vai ficar na sua tia. Hoje você vai ficar não sei aonde. Hoje você vai ficar não sei aonde. E, cara, a real é que eu não conseguia me sentir bem em lugar nenhum. Uhum. Então eu precisei desenvolver um jeito de me sentir bem. Aonde? Dentro da minha cabeça. Então, eu tipo assim, cara, amiguinho imaginário, eu tinha vários. Né? E imaginar uma vida diferente, eu conseguia fazer com facilidade. Então eu fui criando quase que uma realidade paralela. Entende? Depois eu fui entender. Então, peraí, cara, tem coisa aqui que não faz sentido, porque da mesma forma como isso me ajudou muito, isso quase fez eu me matar. Né? Essas neuroses na cabeça. Mas enfim, eu fui construindo essas estruturas de autoproteção. E como na minha cabeça, hoje eu entendo que não era bem isso, mas na minha cabeça, eu não tinha ninguém que eu podia contar, eu aprendi desde cedo que eu precisava me virar sozinho. E eu fui me virando. Então, eu ia para a escola, eu sempre pensava assim, cara, de quem que eu preciso me aproximar para estar numa boa posição dentro dessa sala e não ser zoado num bullying? E daí eu me aproximava de alguém, sei lá, que, tipo, era uma pessoa que eu sabia que, sei lá, se relacionava com os caras maiorzão lá, e era protegido, não sei o quê. E foi assim que eu fui, cara, eu fui parar no meio de um monte de gangue, usando droga, viu? Entende que nem tudo é bom? Sim. Mas eu me protegi. Sim. Né? Cara, eu vi um amigo meu morrer com um tiro na cabeça do meu lado. Então não foi fácil. Foi difícil. Mas ao mesmo tempo essa mentalidade, eu tenho que me virar, 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 ela foi falando muito comigo à medida que eu fui empreendendo. Então eu chego na faculdade, cara, a primeira coisa que eu fiz foi achar um estágio. Eu vou ganhar um pouco de dinheiro. Quando eu tinha 2 meses de salário de estágio, eu olhei pra minha mãe e falei, tô indo embora de casa.
Então, como assim? Imagina, velho. Eu tinha juntado R$1.000. R$1.000. Na época o aluguel era quentão, né? R$1.000. Eu tô indo embora de casa. Não, como assim? Eu falei, não, tô indo. Ela não acreditou. Daí eu fui lá, tinha R$1.000. 500 era o aluguel. Cheguei em casa com uma mesa nova e 2 banquetas. E daí eu falei assim, mãe, essa aqui é a mesa nova da minha cozinha. Levei os negócios, não sobrou nada, porque daí eu paguei um absurdo naquelas banquetas lá. Enfim. E daí, a partir do momento que eu tive a minha casa, o primeiro apartamento, um loft, tinha, sei lá, 20 metros. Eu falei, preciso dar um jeito. E aí não pode correr. Não tem mais pra onde correr. E aí eu fui me virando. Eu fui, porra, vou trabalhar aqui, vou fazer não sei o que, vou fazer um bico ali, vou não sei o que e tal. Pô, olha isso. Isso eu nunca falei. Aí o cara acha que vai vir uma bomba, né? Não, cara, até de secretário dentro de uma empresa de química, nada a ver comigo, eu trabalhei porque eu precisava de dinheiro. Entendeu? Tipo assim, pô, você pediu o nome das peças, hoje em dia eu nem sei. Porra, você fazia pedido pro fornecedor, hoje em dia você olhar a peça, eu não sei o nome. Mas eu fui me virando do jeito que dava. Fazendo o que precisava ser feito. Exatamente. Então, hoje, isso foi me dando mentalidade, né? Pra encarar as adversidades, pra dar um jeito, pra me tornar uma pessoa muito resiliente. Tanto que minha esposa fala, uma vez a gente estava conversando, ela, sabe o que eu mais admiro de você? Eu falei o quê dela? A capacidade que você tem de se transformar. Tipo assim, porra, não tá indo por um lado, acha outro lugar. Acha outro canto. Isso me marcou muito, porque ninguém nunca tinha me falado isso. Eu era assim naturalmente, né? Então, quando eu caí no mundo da terapia, isso já tinha sido forjado por quase 30 anos. Por 20 e poucos anos. E eu olhei aquele mercado e falei, cara, é muito ruim. Tipo, as pessoas não conseguem olhar para isso como um negócio. Sim. Elas olham para isso aqui como um ganha-pão. Tipo assim, como uma prestação de serviço. Se eu tenho cliente, tá top. Se chegou um feriado ou o cliente não apareceu na sessão, eu tô fudido. Os caras nem cobravam antecipado. Não, você paga quando você vier. Mas, meu filho de Deus, o cliente não vem. Você vai ficar sem o horário, sem o dinheiro. Aí eu comecei a olhar para aquilo e falei, cara, não tá legal isso aqui. Como que eu melhoro? Aí eu vou começar a cobrar antecipado. Aí eu comecei a cobrar. Aí as pessoas começaram a pagar antecipado. Eu falei, porra, já ajuda. Aí eu comecei a pensar, cara, não tem. Eu vou precisar de muito cliente se eu quiser ganhar uns trocos. Então eu comecei a vender pacote. Cara, 4 sessões. Eu vou vender 4 aqui pra comprar, né? Aí daí eu falei, não, peraí, que já tá melhorzinho. Aí eu comecei a olhar pros clientes e falei, cara, mas tem cliente que precisa de mais apoio. E não é só meu. Então eu vou criar um grupo aqui de estudo. Aí ia lá e coloquei meu primeiro upsell, um grupo de estudo, chamado Mente Mariga. Né? Vou fazer esses meus clientes aqui assistirem aula online. Né? Então, inclusive foi quando eu entrei na internet. Isso era 2016, 2017, mais ou menos. Eu vou fazer eles assistirem aula online, Facebook, grupo de Facebook na época. Bichão, tô velho. Então, a gente vai se virando, entendeu? E aí chegou um determinado momento que eu comecei a ganhar referências muito fortes, né? Principalmente pelas viagens que a gente começou a fazer. Minha esposa gosta muito de viajar, né? Ela morou em muitos lugares diferentes. Ela era hoster de hotel de uma rede muito grande, Marriott, o nome da rede. Então, ela tinha muita referência. E eu não tinha nada. E ela foi me dando referência de lugar. E eu comecei, eu olhava para os lugares e falei, cara, o que eu posso levar para o meu negócio daqui? Por que esse hotel cobra 1.000 euros a diária e o outro cobra 100? O que tem de diferente? É isso aí. Era bem isso. Aí eu comecei a entender isso. E eu lembro até hoje, a minha experiência mais marcante da vida, nesse sentido de disrupção de mentalidade, assim, de falar, cara, precisa de processos melhores, foi um dia que ela falou assim, a gente combinou de viajar, eram 7 dias, e a gente ia para 3 lugares. Na época a gente morava em Cascavel. Um lugar era o interior de Minas, o outro lugar ficava em São Paulo, que era Campos, aqui. E o outro era o Rio de Janeiro. E aí como é que a gente combinou? A gente combinou, ela vai escolher um hotel, num lugar, eu vou escolher o outro, e o outro a gente vai escolher junto. E aí eu fiquei com Campos do Jordão, a gente escolheu junto Minas, e ela ficou com o Rio. E o Rio era nosso último destino. E ela falou, vou te dar um presente. Presente, né? Não. Você vai ficar no lugar hoje, você vai viver uma experiência top. Tá bom. E aí ela me levou. Foi a primeira vez que eu fui num fazano na minha vida.
Vazando Rio, Copacabana. Sou apaixonado até hoje. E aí eu entrei, cara, já tinha tipo um monte de quadro de todo mundo que tinha ido lá. E era uma parede tipo essa aqui, ó, de madeira. Aí tinha foto do Pelé, do Beckham, da Madonna. Cara, uma galera. Eu falei, caralho, isso aqui que é... Na época eu nem sabia o que era posicionamento. Eu pensei, tipo assim, na minha cabeça, isso aqui é posicionamento, cara, top. Aí, naquela noite, ela falou assim, agora a gente vai jantar num lugar diferente. Daí eu já, pô, beleza, gastar uns quinhentão, né? Eu já, puta, quinhentão já é muito pra mim aqui, né? O cara me levou no Ouro. O Ouro é um Michelin 2 estrelas que tem no Rio. E o mais louco, isso aí depois ela foi ligeira, né? Ela falou assim, quando a gente foi pagar, ela falou, esqueci meu cartão. Irmão, foi na época, assim, tipo assim, eu tava quentão, era muito pra mim numa janta. Foi 2.000 e poucos reais. Cara, eu uma quase não janta. dormi numa janta. É Michelin, né? Hoje, pô, faz tempo que eu não vou no Ouro, mas a última vez que a gente foi no Evai foi tipo 3,5 conto. É isso, para 2 pessoas. Então, mas eu já tava um pouco mais familiarizado, né? Mas na época não foi muito disruptivo. Eu falei, caraca, velho, 2 contos nesse negócio aqui, cara. Como é que faz? E tive que pagar, né? Porque a bicha tinha esquecido o cartão em casa. E tudo bem, na época a gente dividia ainda um pouco as contas. Enfim, as pessoas falam, o homem tem que ser provedor. Irmão, é muitas variáveis nisso quando a gente pensa numa casa, entendeu? São José, quando casou com Maria lá, pô, o cara era carpinteiro, não conseguia nem pagar as contas direito, entendeu? Mas sabe o que eu pego mal, Andrezão? Pô. Porque a galera, ela quer colocar as experiências numa caixa. Tem que funcionar Não desse tem jeito pra todo como, mundo. né, cara? Não tem faz como. sentido. Todas as velho. vezes, cara, que eu e minha esposa, a gente senta com um casal, eu cresci a minha vida inteira ouvindo as pessoas falando pra mim sobre casamento que nunca vá dormir brigado com a sua esposa. Pra gente não funciona, Cara, eu já brother. fui dormir várias vezes, obrigado. Cara, eu preciso dormir em paz. No dia seguinte eu acordo pedindo 1000 desculpas. Só que a galera pega mal, cara. A galera quer colocar todo mundo numa caixa. Tem que funcionar desse jeito pra todo mundo. Não tem como, né, cara? Não Tá dá. louco, Eu cara. concordo com você. Aí o cara, o homem tem que ser provedor. Cara, tem muita coisa pra se avaliar numa frase dessa. Exatamente. Tem muita coisa. Prover não é só ter dinheiro, né? Tipo, Na isso verdade, o dinheiro é o mais fácil de prover. Cara, é verdade. É porque é muita coisa, né, cara? Segurança, É muita coisa. carinho. É bem isso, você tem toda a razão. Mas voltando à pergunta. Enfim, eu fui entendendo que os modelos de negócio dentro do Brasil para a terapia, eles não eram bons. Sim. E eu falei, ok, eu vou tornar esse negócio aqui, vou tornar isso aqui um negócio. E eu comecei a vender pacote, comecei a sistematizar uma empresa. Eu contratei um funcionário, contratei uma secretária. Secretária, ok, as pessoas até tinham. Depois contratei um vendedor. Daí eu comecei a falar, filho, a hora que ele sair do consultório, vende ali um negocinho a mais, dá um jeito. Daí na época eu comprei uma livraria, cara. Essa aí deu super errado, mas eu comprei. Nossa Senhora, Jesus Cristo. Eu fui entender que estoque é complicado. Então, enfim, eu fui modelando isso. Até que chegou um determinado momento que eu falei, ok, eu tenho estabilidade, eu tenho um consultório cheio, eu cobro um valor que na época era ok, e eu queria ir além. E daí, na época, eu venho pra internet, e dentro da internet eu começo a entender, putz, aqui eu preciso de um processo. E esse processo precisa rodar bem. Sim. Né? Então, a gente começa a desenhar isso, várias coisas deram errado, as pessoas falam... Uma coisa é você ter lá, sei lá, 30, 50 clientes num mês num consultório. Quando você vai pra internet, passa para 200, 500. Exatamente. Então... E o mais complicado é a experiência, né, cara? Porque, tipo assim, no consultório você é uma pessoa. Então, você controla a experiência. Sim. Só que quando o servidor da Hotmart cai no meio da aula, ou o check-out dá problema, não sei o quê, ou a aula não upou direito porque o suporte não consegue. Tipo, cara, começa a ter fatores que se você não tem um processo, não vai dar certo. Sim. Né? Enfim, e a gente começa a construir esses processos. Na época, eu tinha um sócio, e aí eu começo, porra, deu certo, meu primeiro produto deu certo. Aí eu descobri que eu tô sendo roubado, que eu não tenho mais caixa. Aí eu falei, fudeu, o que eu vou fazer, né? Aí eu falei, cara, eu vou fazer o que eu sempre fiz. Peguei aquela lista de clientes que tinha comprado aquele produto, que não tinha mais dinheiro. Só vou vender outra coisa pra eles. Aí criei meu primeiro clube, que até hoje existe, que é o Negroni. Falei, cara, eu vou criar esse clube aqui, porque a gente precisa dar um jeito. Aí, com o Negroni, eu comecei a pensar em experiência do cliente, comecei a meio que padronizar do jeito que eu queria. Aí eu comecei a descobrir
coisas no meio do caminho. Eu comecei a descobrir que quando você vende um produto baratinho, você pode focar muito nesse modelo de negócio e pode dar super bom, só que você vai precisar de muito volume. O problema é quando você quer pegar esse modelo baratinho e você quer levar a pessoa para o meio do funil. Aqui às vezes vai dar um problema, porque nem sempre o público que vai comprar isso aqui vai comprar isso aqui. Entende? E daí eu comecei a perceber essa dificuldade. Aí as pessoas, por exemplo, vou vender um segundo produto. Cara, começou a não dar certo. O clube deu certo, beleza, mas quando eu ia tentar levar elas para outro produto, financeiramente falando ali, online, não dava certo. Aí eu comecei a ter outro problema. Falei, puta, esses clientes que eu quero oferecer uma experiência do cliente de low ticket não valorizam uma experiência de cliente. Porque para eles não faz nenhum sentido. E logo, se eles não valorizam uma experiência, eles nem sempre vão estar dispostos a me pagar mais. Aí eu vou para outro extremo. Pô, falei, tá bom, se não quer me pagar, eu vou pegar meus clubes, vou upar eles, vou elevar eles e vou começar a vender só high ticket. E é ali que eu dei certo de verdade. Falei, cara, eu vou vender coisa cara. Legal. Só que eu vou entregar uma experiência para quem valoriza. E aí que eu começo a ter clientes que eram bons, assim, sabe? Bons no sentido de pagar bem, de não reclamar, de não encher o saco, né? De entender, puta, que pena que deu errado, você tem como corrigir, de valorizar os mimos que a gente mandava na casa deles. Então a gente começa a ter esse público. E é aí, quando esse público começa a chegar, que eu começo a olhar e pensar, ok, as pessoas se trabalham na terapia e elas continuam me procurando porque elas têm negócios que não estão indo para frente. E veja, só que assim, se a pessoa me paga o que eu cobro, o não ir para frente dela já é um puta negócio. Já gera caixa. Como que eu melhoro isso? Aí eu comecei a entender. Eu vou ajudar essas pessoas a construir o sistema de gestão delas. Aí elas começam a ganhar dinheiro. Aí, à medida que elas vão ganhando dinheiro, elas olham para mim e muitas vezes elas me convidam. Quer ser meu sócio? Quer fazer isso? Quer fazer aquilo? O que você acha de tal coisa e tal? E as oportunidades que eu considero que são boas, eu entro. Legal. Porque faz sentido para mim. Entendeu? Ele já, o cara já escalou todo o funil. Eu quero que ele ganhe dinheiro comigo agora. Né? Então, foi assim que eu fui construindo as coisas. E eu acho que eu tive muito de algo dentro de mim que vem mesmo do meu pai, né? Vem da minha família, enfim. Acho que é isso. Acho que, então, o cara que está querendo ganhar dinheiro ou que não ganha dinheiro, talvez seja porque não esteja organizado internamente, não está preparado para isso. Primeiro ele precisa se organizar as emoções, os sentimentos, entender aonde está a zona de potência dele, aonde existe oportunidade, para ele sim correr atrás do dinheiro, para ele sim agora estar preparado para aquilo que vai vir. Porque não adianta nada você estar bagunçado e querer fazer as coisas, porque as coisas não vão para frente, né? Então, acho que o primeiro passo para você começar a ganhar dinheiro de fato é, peraí, deixa eu me organizar, deixa eu me entender como pessoa, deixa eu me resolver como pessoa, como ser humano aqui, né? Cara, a palavra que eu mais gosto, profissionalmente falando, é a palavra ordem. As pessoas precisam estar ordenadas. Porque, veja, você tem até como ganhar uma grana sem ordem. Eu tive um pico lá com os meus 23 anos. Foi quando eu fiz meu primeiro milhão. 23 anos. Eu perdi tudo em 3 meses. Eu queimei esse dinheiro. Achei 3 meses, velho. E depois foram anos para conseguir fazer de novo. Do jeito certo. Mas anos. Entende? Porque não estava ordenado. As coisas não estavam adequadas. Sim. Né? Então, sim, eu acredito nisso. E eu acredito também muito que sistemas vencem crenças. Então, cara, o que faz a gente prosperar é um sistema vencedor. Você pode ter as melhores crenças do mundo. Se você não tem um sistema que te faz vencer, você vai perder. É assim que funciona. É assim que a biologia funciona. É assim que a vida funciona. É assim que um processo empresarial funciona. É assim que alguém vai se organizando na vida com sistemas. Então, se você não tem sistemas bem organizados, você pode até ter picos de vitória. Picos. Mas você não vai ter a constância dela. Sim. Ela vai acender e apagar. Acender e apagar, acender e apagar. Então, a pergunta que muitas vezes fica é qual é o sistema que eu preciso criar ou qual é o sistema que eu preciso deixar. Sim. Né? E aí é um pouco do processo que a gente está fazendo dentro da Coimbra, né? Praticamente ele descreveu a Coimbra. Porque assim, a gente vem de um certo crescimento,
Só que por não estar Desordenado. ordenado, a gente não conseguia sustentar esse crescimento, não conseguia enxergar por onde crescer mais. Agora que a gente está organizando a casa, a gente consegue ter mais clareza e fazer aquilo que realmente vai trazer o E foi crescimento. bem o que a gente focou, né? Quando a gente começou o nosso processo, a gente focou em organizar. Sim, Foi. Então, cara, o mérito de vocês foi organizar. sim. É isso, porque bons do que vocês fazem, vocês já são. Faltava só aquele ajuste, aqueles detalhezinhos, e a gente foi indo. Ainda até, pô, tem muita coisa pra fazer. Porque Com também certeza. é aquela, né? Se organiza, daqui a pouco bagunça. Aham. Aí se Normal, organiza de novo, normal, aí você sim, vai normal. ajeitando. O crescimento é isso, né? Não tem muito conforto nesse processo. Acho que é aí que mora a importância de caminhar com pessoas que já fizeram e sabem como fazer, né? Porque, beleza, a gente está crescendo, mas eu não sei como organizar a empresa, não sei como estruturar um processo comercial, não sei como contratar alguém. Aí eu vou ficar tentando fazer isso sozinho, eu vou só quebrar a cara, eu vou gastar dinheiro, eu vou demorar mais tempo para conseguir ter sucesso nessa... Sempre que eu vou comprar alguma coisa para a empresa, e também é assim que eu instruo os meus gestores. Então, eu falo, pensem se essa compra ela traz para a gente inteligência e diminui o nosso tempo de retorno sobre determinada coisa. E é assim que a gente toma a decisão. A gente não está muito focando só no resultado do curto prazo, no sentido assim, puta, eu quero ver o ROI em um mês. Estou pensando na inteligência que aquela compra ela gera para minha empresa. Agora a gente está tá fechando um contrato com uma moça que fala sobre IA. Cara, ela fala sobre o cloud, por exemplo, que estourou agora no Brasil há mais de um ano. Então significa que ela está um ano antecipada. Logo, se ela está um ano na frente do mercado, se eu trouxer ela para perto de mim, o que eu estou ganhando? Sim. Inteligência de mercado. Sim. Isso vai tirar o déficit ali de aprendizado de alguma coisa, vai me fazer gastar menos em outras. Porque no final da conta ela acaba fechando. A questão é que conta vai fechar, né? E como a gente vai interagir com ela. E é a velha história que a gente começou conversando. Tipo assim, não é um caminho fácil. Sim. Nossa, esses dias eu estava falando para minha esposa, falei, ó, o dia que eu mais fiquei feliz na minha vida foi o dia que eu fiquei mais triste. Tipo, financeiramente falando. Foi o dia que eu vendi uma empresa nossa. Vendi assim, eu adquiri investidores, né? Então eu vendi uma cota em troca de investimento. Porque antes era só eu. Aí eu fui dormir com a conta cheia e com o coração preocupado. Falei, cara, agora eu preciso gerar resultado para um monte de gente, além de mim. Porque os caras estão confiando nesse retorno financeiro. E aquilo lá me marcou muito. Entende? Agora eu tô um pouco mais acostumado com isso e tal. Mas foi meio duro, cara. Na época foi meio duro, né? E aí, pra você ver, no mesmo dia que uma felicidade imensa toma a gente, uma preocupação, uma responsabilidade cresce na mesma proporção. Então, dias bons, dias ruins. E no final, o que resta é o que você construiu ao longo deles todos. Caramba. Muito bom. Muito bom, Andrezão. Sensacional, cara. Com Caraca, chave que de aula, ouro. né? Que aula. Que aula. Quase não falamos nada. Então, Dá vontade de só... ficar ouvindo. Com certeza. Mas, com ô certeza. Andrezão, cara, a gente queria muito agradecer você por ter vindo. Acho que um conteúdo muito rico, com muita coisa pra ser... É aquele tipo de conteúdo que você precisa ficar pensando nele, Sim. né? Não é aquele conteúdo raso, é aquele conteúdo que você precisa ficar ali mastigando por um tempo, e eu tenho certeza que vai atingir, assim como você atingiu a nossa vida, esse conteúdo, mesmo que de forma rápida, que vai atingir a vida de outras pessoas. E a gente queria, assim como você, publicamente, mais uma vez te agradecer, porque tudo que a gente está vivendo aqui, você tem uma parcela, porcentagem sim. assim gigantesca. Você ajudou muita gente, tem ajudado, a gente sempre sentiu o teu carinho. Você é um cara que ele percebeu, o Andrezão, ele percebia o nosso crescimento no meio da desorganização. Falava, eu posso ajudar vocês, fala comigo, vocês Sim. estão muito desorganizados. Vai contratar uma secretária, data de estúdio pra lá, data de estúdio pra cá. O Andrezão aqui, entra cliente que eu marquei no mesmo horário. Falei, caramba. Ele falou, ó. Foi, cara. Aí chegou uma hora que a gente falou, cara, a gente realmente precisa de uma ajuda, e a gente não pensou em outra pessoa na época, porque realmente a gente, além de ver tudo aquilo que você construiu, a gente viu o teu carinho por nós, assim. Então,
É um carinho mútuo, né, Johnny? Com certeza, obrigado por tudo que você tem feito. E eu tenho certeza que vai continuar fazendo, né? Da mesma Deus- forma que você precisar da gente. Se Deus quiser, estamos aqui sempre para contribuir, né? A gente vai construir algo muito relevante ainda pro Brasil. Eu também acredito nisso. Eu acredito nisso. O que eu vejo em vocês é uma coisa que não é tão fácil achar, que é fome, sabe? E não é tipo uma fome superficial. Esse dia, só para finalizar, isso aí foi muito engraçado. Eu cheguei num cliente meu, e meus clientes hoje em dia, tipo assim, é tudo Porsche, tipo, esse é o cara. Aham. E, cara, eu cheguei pra ele e falei, mas tá cheio de idiota dirigindo Porsche mesmo, né? Daí ele já pegou o guarda-chave, assim, né? Putz. Mas por que eu falo isso, né? Porque eu falo muito isso, eu brinco muito isso. Cara, tá cheio de rico dirigindo Porsche, rico idiota dirigindo Porsche. Mas por que eu falo muito isso? Porque eu lidei muito com pessoas que eram superficiais. Entende? Tipo assim, que tem casca, mas quando você vai um pouquinho mais, você vê que falta essência. Sim. E é isso que eu vejo em vocês. Então eu vejo que existe essência. Eu vejo que existe uma contraposição daquilo que às vezes consome as pessoas, que é aquela vaidade, aquele ego, aquele, né? Obviamente nenhum de nós é perfeito, mas que existe substrato, que existe essência, que existe substância. Isso é muito nítido. Legal. Né? Então o mérito é de vocês mesmo, pelo coração que vocês têm, pela maneira como vocês decidiram humildemente aprender, porque a posição que vocês colocaram foi uma posição de preciso de ajuda. Sim. E é minha função fazer o meu papel. Você falando isso, assim, a gente, em todos os casamentos que a gente vai, a gente conhece assessoras novas, fotógrafos novos e tal. A gente conversa com eles e fala assim, ó, você pode até achar uma equipe aí, uma empresa, que faça um filme melhor do que o nosso, que tenha um produto melhor do que o nosso. Mas você não vai achar ninguém que tem mais fome que a gente, não. De dar certo, de crescer, de você não vencer, vai, né? Você não vai achar ninguém mais feliz de trabalhar do que a gente e que se movimenta mais do que a gente. A gente trouxe isso para o nosso lifestyle mesmo. O João sempre falou isso e hoje é uma realidade para a gente. O movimento ele tem feito a gente crescer. Então, com certeza, a galera vai achar a gente que faz vídeo melhor que a gente, mas que tem mais fome, a gente faz questão de não achar. Cara, e é isso. Entendeu? Onde você é bom. É ali que você vai crescer. Eu também não sou o melhor terapeuta do mundo. Mas eu sou o que mais tem fome. É isso aí. Muito bom. Andrezão, obrigado pelo papo. Foi maravilhoso, cara. E espero que a gente possa gravar mais vezes. Tamo certeza, junto. é. Só chamar Prazerzaço. que a gente vem aí dar uma Sentar para aprender com contribuída, você. com certeza. Viu? Obrigado. Show de bola. Demais. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Mais uma vez, mais um Coimbra Lab. Já falamos dos nossos patrocinadores, mas Nordweg, do Brusman, Sandplay, são pessoas que têm confiado a gente, têm visto algo diferente na gente, têm confiado os produtos nas nossas mãos. Então, se você quiser conhecer cada um deles, é só entrar em contato, enfim. A gente vai deixar algumas informações aqui. E é isso. Até o próximo Coimbra Lab, nosso próximo episódio. Fiquem com Deus. É isso aí, Johnny. Valeu. Obrigado. Valeu, Andrezão. Valeu!